Olá, pessoal. Bem-vindos ao Informar Direito. Aqui é Paulo Thiago Fernandes Dias, professor, advogado, pesquisador e também youtuber. E vamos falar hoje sobre uma decisão recente do STJ, em que pese seja de 2021. Ela foi, de certa maneira, tornou-se mais comentada, né, nas últimas semanas, por conta da incidência, ou suposta incidência, do indúbio pro societate na fase de execução penal. E aqui eu estou atendendo a uma provocação, né, de alguns amigos, né, especialmente aqui da professora Tayara Castelo Branco, né, do colega e amigo William Quadros, e também dos professores e amigos que nas últimas semanas me marcaram em alguns posts, né, no Instagram, acerca do Hindu Procedate, fazendo referência, uma referência muito carinhosa e elogiosa ao meu livro, né, que vocês estão vendo aqui na estante, que é a edição de pronúncia baseada no Indúbio Pro Societate, publicada pela excelente editora Emais. E eu estou me referindo aqui aos amigos Alexandre Moraes da Rosa e também ao professor Rosmar Alencar, a quem agradeço bastante, né, pelo carinho e pela confiança no meu trabalho. Bom, vou compartilhar com vocês rapidamente aqui o material. Na verdade, é só a decisão em si, né, proferida pelo STJ, mais uma decisão da quinta turma. Vejam vocês que é uma decisão que lamentável em todos os sentidos. Aqui você tem o agravo regimental no habeas corpus 705.307, procedente de São Paulo, que em apertada síntese você tem a seguinte situação: a pessoa estaria pleiteando a progressão de regime que foi negada, né, pelo seguinte argumento: ele alcançou o critério objetivo, né, que significa o tempo de cumprimento de pena, mas teria não obedecido ao critério subjetivo. Qual é o critério subjetivo? É que você tenha, de certa maneira, um bom comportamento, né, carcerário, que, em regra, é comprovado mediante declaração de por parte do diretor do sistema penitenciário em que a pessoa está cumprindo pena. E vejam que isso exatamente consta, só voltando aqui, isso consta da própria Lei de Execução Penal. Vocês olharem aqui, por exemplo, parágrafo 1º do artigo 112, né, da Lei de Execução Penal. Em todos os casos, seja de progressão de regime, crime hediondo ou não, o apenado só terá direito à progressão se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, para que o Poder Judiciário possa negar a, a progressão de regime, a hipótese, né, tem-se que valer realmente de algum outro tipo de argumento, inclusive de natureza constitucional, para que esse tipo de recusa, por exemplo, ou mesmo uma nulidade, uma ilegalidade na declaração, no atestado formulado pelo diretor penitenciário, esteja presente. E aqui na hipótese você não tem isso, né? O que você tem, por exemplo, é um estudo criminológico, né, que avalia que, por exemplo, no exame psicológico, que o preso ele não tinha empatia, por exemplo. E que por conta dessa ausência de empatia, ou seja, ausência de arrependimento, ele estaria ali ainda necessitando de mais um tempo de prisão, sob pena de, em promovendo-se a progressão de regime, você colocaria a sociedade em risco. Então vejam que são argumentos muito perigosos, tá? Porque aqui, de certa maneira, o que é que o judiciário está fazendo? O judiciário está punindo a pessoa pelo que ela é. Porque mesmo que ela atinja o bom comportamento carcerário, mesmo que ela atinja o tempo de cumprimento de pena para fins de progressão, você acaba punindo a pessoa pelo fato dela não manifestar o necessário, entre aspas, arrependimento, que são, vejam, requisitos não constantes da legislação para fins de progressão de regime. Tá? E aí você vê, por exemplo, a decisão dessa proferida pela quinta turma com um show de horrores, né? Primeiro que uma decisão unânime, né, venceu de forma unânime o voto proferido pelo ministro Reinaldo Salles da Fonseca, um voto horrível, em todos os sentidos, seja hermenêuticos, sejam probatórios, e até mesmo em termos de técnica decisória. Se vocês olharem o voto do ministro Reinaldo,
pelo menos, são aqui 19 páginas, mas pelo menos umas 6 páginas são apenas colação de emendas, né, de decisões anteriores do STJ. Então, veja você, se você faz uma petição inicial, ou você faz uma petição em que você só copia e cola textos de doutrina ou de atos decisórios, já é algo condenável porque você não está peticionando, você não está produzindo. Agora, quando você se depara com a decisão judicial, no judiciário que é muito caro para uma sociedade tão pobre quanto a brasileira, você vê que não tem praticamente nada ali, de fato, produzido pelo integrante do Poder Judiciário. E aqui é uma situação grave, né? Porque a turma o acompanhou em caráter unânime. Então, há um endosso, de certa maneira, a esse tipo de redação, esse tipo de ato decisório, muito pobre, por sinal. Tá? Pouco você observa algo que tenha sido construído pelo próprio ministro Reinaldo. Eu marquei aqui alguns textos, só descer aqui rapidamente, para que a gente possa acompanhar, que são realmente chocantes. Tá? Primeiro, quando a decisão se refere ao indúbio processátil como princípio, que eu já tive a oportunidade de falar com vocês aqui em alguns momentos, você não tem, o indúbio processátil, ele não é princípio, seja pela ótica que você possa levar. Do ponto de vista de um princípio geral de direito, o princípio geral de direito serve para compor uma antinomia. Não existe antinomia aqui. O princípio jurídico epistemológico, ele serve para nortear uma orientação relacionada a um determinado um saber dogmático de uma determinada disciplina. Não é o caso. Um princípio constitucional também não é o caso, porque você não tem uma fundação constitucional estruturada pela presunção de culpabilidade, que é, sim, a informadora da regra que, que significa o indúbio pro societate, né? Ou o indúbio contra réu. Na verdade, você tem um problema gravíssimo aqui, porque, vejam só, o princípio, segundo o STJ, segundo a quinta turma do STJ, o princípio do indúbio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão, isso não existe. Até porque o próprio princípio, o próprio indúbio pro societate quanto princípio, ele não existe. Então, ele não preconiza nada, ele não tem conteúdo, ele não tem enunciado. Tá? Aliás, ele é um nada. Então, você faz uma tradução literal, isso é tão grave, gente. Ele faz uma tradução literal do indúbio pro societate e ainda complementa com alguns enxertos que são plenamente subjetivos da mente do judiciário, do julgador aqui no caso. E aqui você tem, por exemplo, uma parte seguinte, né, lá do outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir por si só o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados. Bom, a lei diz que basta esse atestado. Não se fala em nenhum momento que a pessoa teve aqui um mau comportamento declarado. O que há é um atestado psicológico dizendo que ele não demonstrou empatia. Bom, em que momento isso se confunde com mau comportamento? O fato de ele não se arrepender caracteriza-se automaticamente um mau comportamento carcerário? Não. Então, seja pela perspectiva hermenêutica, seja pela perspectiva até mesmo probatória, essa decisão é um desastre completo. Tá? E além de ser também contra a legem, né? É uma decisão contra a legem, ou seja, contra a lei, sem qualquer fundamentação constitucional que lhe empreste legitimidade. É uma decisão absurda. E, infelizmente, quando você faz uma pesquisa livre no site do STJ, no campo referente à jurisprudência, e coloca lá em dúbio pro societate, vocês vão perceber várias decisões, especialmente da quinta turma, utilizando essa regra, esse adágio, né, essa máxima, que não tem qualquer compatibilidade com o direito brasileiro. Eu cheguei até a trabalhar com a professora Sara Guerra nesta obra aqui, ó, tá? Processo Penal Contemporâneo em Debate, né, que foi um trabalho que nós
produzimos na disciplina do professor Nereu Giacomelli, no mestrado da PUC, e durante esse trabalho nós criticamos justamente, apontamos que decisões que levem o induprocetate, né, o que utilizem induprocetate como fundamento, elas são desprovidas de fundamentação e, portanto, são inconstitucionais, dado que o dever de motivação barra fundamentação das decisões é o imperativo constante do próprio texto constitucional. Então, quando você se utiliza de um argumento, né, ou de uma máxima que não tem qualquer tipo de conteúdo, não tem qualquer tipo de embasamento, seja probatório, seja mesmo hermenêutico, você tem aí realmente uma decisão vazia. E é o que acontece com esse caso aqui pelo STJ. Então, fica aí a pergunta, caso queira comentar, o que é que vocês acham, né, desse tipo de decisão e se de alguma forma vocês concordam com isso, né? Se vocês concordam, digam por quê, se vocês não concordam, enfim, escrevam e continuem aqui acompanhando as nossas publicações. Um abraço e até a próxima.